Gente, boa noite. Nós estamos falando sobre esse tema, o reboot, uma nova maneira de pensar. E o tema que ficou para mim, o tema que me foi proposto é uma nova maneira de pensar sobre espiritualidade. E o texto que eu escolhi para conversarmos um pouco sobre espiritualidade e o que há de novo para se pensar sobre esse assunto é um texto muito conhecido, texto muito famoso. Um texto que com certeza você talvez já saiba só pelo endereço aí, Mateus 6, 33 e 34, mas se você não sabe o que está escrito nesse endereço, quando você começar a ouvir as primeiras palavras, você já vai saber que texto é. Esse texto diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar novamente? Senhor nosso Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, de lermos ela, e de nestas palavras, encontrarmos a direção para a nossa vida, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos o Teu Santo Espírito, falar aos nossos ouvidos, tocar os nossos corações e fazer tudo novo em nossa vida. Esse é o nosso desejo nessa noite, que o Teu Santo Espírito fale conosco e que saiamos daqui mais uma vez de espírito renovado. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Antes de nós falarmos um pouco sobre esses dois versículos, sobre essas breves palavras de Jesus, que na verdade concluem uma longa argumentação de Jesus sobre as preocupações da vida, que começa vários versículos antes, essas palavras são conclusivas de Jesus. As palavras que dizem para nós não buscarmos as outras coisas, mas para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí talvez você se pergunte o que isso tem a ver com espiritualidade, aonde a gente quer chegar. Então o caminho até nós chegarmos a fazer alguns comentários sobre esse texto tem que passar por essa pergunta: o que é espiritualidade? Qual é a resposta que vem à sua mente quando você ouve essa pergunta e quando você se faz essa pergunta? O que seria espiritualidade? O que é uma espiritualidade? Primeiro que essa palavra é uma palavra que já está na moda há algum tempo. Espiritualidade é uma palavra que a gente tem ouvido em diversos ambientes, em diversos círculos, e muitas vezes nem mesmo em ambientes religiosos e cristãos. Espiritualidade é uma palavra que tem sido muito usada no mundo da arte, no mundo da música, no mundo do esporte, no mundo até mesmo secular, ou às vezes até mesmo entre ateus. Eu tenho um conhecido ateu que ele é músico, um grande músico por sinal, e ele fala sobre espiritualidade. E o que é a espiritualidade para ele? A espiritualidade para ele está na música. Na música ele tem o seu encontro espiritual. Na música ele tem uma experiência transcendental. Sem Deus, sem religião, sem livro, sem nada. Apenas a sua experiência de sair de si, de sair da realidade, do momento, da circunstância, e naquele momento onde ele está executando uma música ou ouvindo uma música ser executada, ali ele tem um momento que para ele é um momento espiritual. Daí é que a gente tem visto que essa palavra, espiritualidade, outra, espiritualidade no mundo corporativo. Se fala muito sobre espiritualidade no mundo do trabalho, no mundo corporativo e etc. Eu sou muito fã de Ayrton Senna, eu tive o privilégio de vê-lo correr. E ele falava muito sobre espiritualidade. Se dizia um cristão, é claro, mas a questão da espiritualidade dele na prática do esporte era a sua experiência transcendental. Ele falava de diversos momentos onde ele pilotava o carro e ele se via fora de si.
Ele se via pilotando o carro, ele tinha experiências espirituais, vamos dizer assim, durante a execução do seu trabalho. Significa, então, que espiritualidade tem uma grande diversidade de significados, de sentidos, e que pode ser encontrada em diversos ambientes. E se ela é encontrada em diversos ambientes, e não somente no ambiente religioso, e muito menos somente no ambiente cristão, de onde vem esse interesse humano pela busca de espiritualidade? Dizem aí os pesquisadores que boa parcela da humanidade começou a buscar expressões de espiritualidade e experiências transcendentais justamente como um protesto. Um protesto contra a vida pautada somente pela razão e pela lógica. A humanidade começou a entrar em certo desconforto de entender que a sua vida só pode ser explicada e que se resume naquilo que o conhecimento racional, científico e técnico pode lhe dizer. E aí, como um protesto, a humanidade começa a buscar expressões de espiritualidade. Eu preciso de uma realidade que saia somente da frieza da razão técnica e do conhecimento científico. Eu preciso de alguma coisa que me leve para além de mim mesmo, que me promova espiritualmente, que me tire dessas circunstâncias que são todas elas determinadas por um conhecimento frio, racional, técnico, científico. Daí é que muita gente tem experiências de espiritualidade na literatura, por exemplo. A literatura mágica, eu tenho uma sobrinha de 15 anos, cada dia ela aparece com um livro mais maluco que o outro lá. Né? Nada disso sobre a realidade, é sempre um mundo fantasiado, ela gosta muito desse tipo de literatura, mas esse mundo fantasiado é para ela uma experiência de espiritualidade, uma experiência que tira ela da visão normal de mundo, a visão determinada pelo conhecimento racional e técnico, transcende essa dimensão. Daí é que a espiritualidade, portanto, é para a humanidade um protesto contra esse conhecimento técnico e puramente racional. Agora, já que a gente está falando que essa espiritualidade surge como um protesto e em diversos ambientes, a gente precisa também entender que a espiritualidade bíblica da tradição judaico-cristã, e principalmente o que diz respeito a nós, a espiritualidade cristã tem o seu diferencial. Porque cada uma dessas outras espiritualidades tem a sua própria característica, tem o seu próprio meio de experiência transcendental e etc. O que difere a espiritualidade cristã dessas outras espiritualidades que nós encontramos no mundo? A primeira observação que a gente tem que fazer é essa: a espiritualidade cristã é centrada em Cristo. Isso pode parecer até redundante. Se é espiritualidade cristã, é lógico que ela está centrada em Cristo. Mas é preciso essa redundância. É preciso enfatizar. Porque não são poucos os meios que se dizem cristãos que promovem uma espiritualidade que nada tem a ver com o Cristo das Escrituras. Daí é que a espiritualidade cristã não é só nominal, mas é uma espiritualidade que está centrada em Cristo, daí a gente dizer de uma espiritualidade cristocêntrica. E o que significa essa espiritualidade cristocêntrica? É uma espiritualidade que busca em Cristo, na pessoa de Cristo, nos ensinos de Cristo e na obra de Cristo, o fundamento da sua espiritualidade. Isso tem uma razão. Porque, naturalmente, as pessoas ouvem falar de Jesus, e Jesus quem é? Jesus é o Salvador. Jesus é o que perdoa os meus pecados e, por isso, me dá a vida eterna. Se a gente for para outras igrejas, quem é Jesus? Jesus é um curandeiro. Em outras igrejas, quem é Jesus? Jesus é aquele cara que tem um cartão de crédito sem limites, e que tudo que você pedir, se você pedir com jeitinho e com sacrifício, Ele te dá. Essas ideias sobre Jesus precisam ser peneiradas pelo conhecimento que nós temos do Cristo nas Escrituras.
E quando a gente olha para o Cristo das Escrituras, em nenhum momento as Escrituras vão nos incentivar a pegar dele somente aquilo que nos interessa. Ou seja, eu não posso chegar em Jesus e querer dele a salvação, somente, o perdão dos pecados, somente. Além disso, ele tem algo a mais para me oferecer. E o que ele oferece a mais? A sua pessoa e o seu ensino. É olhar para Jesus e não apenas extrair dele as bênçãos espirituais, físicas, materiais, mas olhar para a vida de Jesus e dizer: eu preciso viver como ele viveu. Eu preciso levar a sério o que ele ensinou. Eu preciso levar a sério sobre o que ele ensinou sobre amor ao próximo. Preciso levar a sério a vida espiritual que ele teve. E com ele aprender a ter uma vida espiritual. Eu preciso me relacionar com o Pai do jeito que ele se relacionava com o Pai. Percebe que isso é uma visão mais ampla sobre o Cristo. Não é um Cristo virtual que está distante de nós. É um Cristo que está presente entre nós. E presente entre nós, querendo que a gente olhe para a vida dele, para o jeito que ele viveu, para as coisas que ele fez e façamos igual. Para que a gente olhe o jeito que ele tratava as pessoas e tratemos as pessoas do mesmo jeito. Para que a gente tenha a mesma mentalidade que ele teve. Para que tenhamos o mesmo relacionamento com o Pai que ele tinha. E fundamental, que a gente olhe para os seus ensinos. E neles, nos ensinos de Jesus, a gente paute a nossa vida. Então, falar que a espiritualidade cristã é centrada em Cristo, ou seja, uma espiritualidade cristocêntrica, nos leva a considerar que, na prática, a espiritualidade cristã depende de duas coisas. Em primeiro lugar, ela depende do conhecimento de Cristo através das Escrituras. Não existe espiritualidade cristã sem o conhecimento de Cristo buscado nas Escrituras. Quando a gente fala de conhecimento de Cristo buscado nas Escrituras, a gente não está falando somente da leitura dos Evangelhos, porque os Evangelhos é o que contam a história de Jesus. Não, a gente está falando de toda a Escritura. Por quê? Porque toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Porque toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, narra para nós a história da vinda de Deus ao mundo para que um dia trouxesse Cristo até nós. Significa que toda a Escritura precisa ser conhecida por nós. Tudo o que a Escritura, o que consta na Escritura, tudo o que Deus revelou na Escritura aponta para Cristo. E porque aponta para Cristo e a nossa espiritualidade é cristocêntrica, nós precisamos desse conhecimento. Em outras palavras, não existe espiritualidade cristã com conhecimento bíblico do tipo caixinha de promessa. Não existe espiritualidade cristã que conhece um ou outro versículo da Bíblia. A espiritualidade cristã é aquela que sabe conectar a Bíblia toda e entender o seu todo, para entender o que é o plano eterno de Deus de redenção em Cristo Jesus e de em Cristo Jesus nos dar uma nova vida. A espiritualidade centrada em Cristo, cristocêntrica, precisa do conhecimento de Cristo através de toda a Escritura como parte do seu fundamento. E a segunda coisa, que na prática depende a espiritualidade cristã, ou a segunda parte do que fundamenta a espiritualidade cristã, é a comunhão. Talvez seja um pouco estranho falar de comunhão como fundamento da espiritualidade cristã. Só que quando a gente olha para os evangelhos, o que você vai perceber nos evangelhos? Os evangelhos estão lá para narrar o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, o ensino de Jesus, as conversas de Jesus com os seus discípulos, as preleções de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres que Jesus realizou, para que todos eles cheguem no seu final dizendo o quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através da sua morte, do seu sacrifício, e ele ressuscitou.
No seu sacrifício foi feita uma nova aliança e se cumpriu o plano eterno de Deus de trazer ao mundo o seu Filho, uma nova aliança sendo feita no sangue do seu Filho, para que nessa nova aliança uma comunidade chamada igreja fosse formada. Só que quando a gente fala que comunhão é fundamento da espiritualidade cristã, a gente precisa entender o que significa essa comunhão. Porque falar de comunidades é popular desde o tempo do Orkut. Vocês lembram do Orkut ainda? Quem é velho o bastante aqui para lembrar do Orkut? Né? Pois é, eu lembro do Orkut. E eu lembro que um dos fenômenos do Orkut eram as comunidades que se formavam. Vocês se lembram disso? Não me deixa ser velho sozinho, né? O Orkut tinha lá as suas comunidades. E na realidade, lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem, cada dia da semana, em cada canto da cidade, nós temos encontros de comunidades. Comunidades do quê? Comunidades do Fusca cor-de-rosa, comunidades do Fusca amarelo, comunidade dos que têm cabelo ruivo, comunidades de... Enfim, comunidades e mais comunidades. Como essas comunidades se formam e por que essas comunidades se formam? Elas se formam pelo medo. Elas se formam pelo medo de se perder o que se tem em comum. E essas comunidades são formadas não para acolher pessoas, mas para manter os diferentes de fora. Comunidades são formadas pela lógica do muro, e só entra quem tem em comum. Percebe? Isso é a formação de comunidades. Vai você aparecer numa comunidade de skatista com patins no pé? Não vai funcionar. Você não vai ser bem aceito. Não vai para um encontro dos Fuscas com uma Brasília. Você não vai ser aceito. Não tem em comum. Não deu liga. Não está certo. Você não pertence a essa comunidade. Comunidades se formam para manter o diferente do lado de fora. E o que é a comunhão cristã? A comunhão cristã é exatamente o oposto. A comunhão cristã é que à mesa do Cristo todos são bem-vindos. A comunhão cristã, ela é expressada no Novo Testamento, por exemplo, por Paulo em Gálatas, capítulo 3, verso 28, ou Colossenses, capítulo 3, versículo 11, dizendo que em Cristo Jesus não há diferença entre judeu e gentil, escravo e livre, bárbaro e cita, homem e mulher. Em Cristo Jesus se formou uma verdadeira comunhão, onde todos os diferentes têm lugar à mesma mesa do mesmo Pai e comem do mesmo pão e bebem do mesmo vinho. Isso é a comunhão cristã e por isso ela é fundamento da nossa espiritualidade. Quando você olha a transição dos evangelhos para o livro de Atos, você vê o quê? Logo de cara, a comunidade cristã sendo formada. E qual é a grande característica da comunidade cristã? Eles tinham tudo em comum. Não havia necessitados mais entre eles, tinham tudo em comum. E com o avanço da missão cristã para o mundo gentil, o que foi acontecendo? Essa barreira que separava o judeu do resto do mundo começou a ser derrubada. Inclusive, Paulo usou exatamente essa imagem de muro derrubado em Efésios capítulo 2. Ele disse que em Cristo Jesus, Cristo Jesus, destruiu, derrubou a barreira que separava os diferentes. E dos dois fez um novo ser humano, uma nova comunhão. Se você quer uma imagem para pensar essas duas partes do fundamento da espiritualidade cristã, se imagina numa corrente humana. Em uma das mãos, você segura a mão de Cristo. E segurar a mão de Cristo é segurar a mão do próprio Deus. E na outra mão, você segura a mão do seu próximo, independente de quem ele seja. Sem distinção, sem separação, sem acepção. Não importa a classe social, não importa gênero, não importa a etnia, todos são recebidos na comunhão. Nessa imagem de você, numa mão segurando a mão de Cristo e na outra mão segurando a mão do seu próximo, você se torna elo de ligação entre Deus e o próximo.
Em uma das mãos você segura na mão de Deus, ama esse Deus, adora esse Deus, aprende a viver com esse Deus, e na outra dessas mãos você serve a esse Deus, segurando na mão do próximo. A comunhão cristã, portanto, se torna fundamento da nossa espiritualidade. E nesses dois fundamentos, Cristo e comunhão, se constroem os pilares da espiritualidade cristã. O que seriam pilares da espiritualidade cristã? Oração, jejum, meditação, leitura, estudo, celebração, solitude, silêncio e tantas outras disciplinas espirituais. É sobre esse fundamento que esses pilares se erguem. Oração, o jejum, o silêncio. Por que essas coisas? Quem inventou esse negócio? Jesus. Leia os evangelhos e não apenas leia as palavras que Jesus disse, mas procure nos evangelhos o que ele fazia. Quando você vê e começa a perceber nas entrelinhas dos evangelhos o que Jesus está fazendo, você vai perceber que todas as disciplinas espirituais são extraídas da vida do próprio Jesus. Quando Jesus chega para os seus discípulos e fala, eu tenho um outro alimento que vocês não conhecem, o que isso significa? E rejeita a comida. Jesus está jejuando. Quando ele se retira para ir orar, o que ele está fazendo? Ele está buscando um tempo de solitude, de silêncio e de oração. As disciplinas espirituais não são invenções da história da espiritualidade cristã. Elas são extraídas do próprio Jesus, das suas próprias ações, do jeito como ele vivia. E essa finalidade, essa espiritualidade, tem uma finalidade, ela tem um objetivo. E o objetivo da espiritualidade cristã é formar Cristo em nós. E aí a gente tem uma porção de textos dentro do Novo Testamento que nos apontam para esse objetivo, para essa finalidade da espiritualidade cristã. No desenvolver da nossa espiritualidade, o objetivo de Deus é formar em você a imagem do Filho dele. Em outras palavras, ele quer que você e eu sejamos mais parecidos com o seu Filho. Mais parecidos com o seu Filho no jeito de pensar. Mais parecidos com o seu Filho no jeito de agir. Mais parecidos com o seu Filho no jeito de tocar o próximo. Mais parecidos com o seu Filho no jeito de abraçar e de amar o próximo. Mais parecidos com o seu Filho no jeito de se comportar dentro de casa. Mais parecido com o seu Filho no jeito de exercer a sua profissão. Esse é o objetivo, que todos nós sejamos formados à imagem do Filho de Deus. O texto aí de 1 Coríntios 2,16 é o que eu citei há poucos minutos atrás, onde Paulo diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. A ideia é que nós pensemos como Cristo pensa. Só que é claro que isso é um processo. É claro que isso não acontece da noite para o dia. É claro que nesse plano eterno de Deus está subentendido que nós teríamos uma longa jornada pela frente até atingirmos esse objetivo. A nossa vida toda nós vamos correr atrás deste ideal. E se você quiser a palavra certa, nem é ideal, é utopia mesmo. É utopia mesmo. Ser igual a Jesus, isso é utopia. Mas é a utopia que mais vale a pena ser perseguida. É o ideal utópico que mais vale a pena corrermos atrás e dedicarmos a nossa vida para este objetivo. Dito isso, e tentando em poucos minutos definir essa espiritualidade, seria importante também considerar uma outra pergunta. Quando é preciso repensar a espiritualidade? Quando se faz necessária a parada? Quando se faz necessário a pisada no freio? Olhar ao redor, olhar para dentro de si e repensarmos a nossa espiritualidade. Porque eu não sei se você sabe disso, mas quer você queira, quer você não, você segue algum tipo de espiritualidade.
Se você é um fanático por futebol, por exemplo, você segue um tipo de espiritualidade. Você já viu um torcedor fanático durante um jogo de futebol? Ele sai da realidade. Ele transcende o momento. Ele grita, ele pula, ele quebra coisa, ele solta rojão. Se tem uma arma na mão, ele dá tiro para o céu. Ele faz coisas que naturalmente ele não faria, mas aquele momento proporciona para ele um momento transcendental. Quer você queira, quer você não, você experimenta lampejos de espiritualidade, centradas em Cristo ou não, mas você experimenta. Daí é que se faz necessário um repensar da nossa espiritualidade cristã. E, a título de resposta para essa pergunta, eu penso que 2 momentos fazem para nós, trazem para nós a necessidade de repensarmos a espiritualidade cristã. Em primeiro lugar, quando nós constatamos a existência dessas outras espiritualidades. Tirando esse exemplo que eu dei do mundo do esporte, dentro da Bíblia você tem uma porção de espiritualidades. Desde o Antigo Testamento você vê o povo de Israel se dando mal porque seguiu outras espiritualidades. Você vê o povo de Israel sendo exilado, levado para cativeiro, vê Jerusalém destruída, o templo do Senhor em ruínas, em cinzas, porque seguiram outras espiritualidades e não seguiram a espiritualidade proposta por Deus. No Novo Testamento, nós vemos a igreja cristã seguindo outras espiritualidades que não eram centradas em Cristo. E porque seguiam outras espiritualidades não centradas em Cristo, se fez necessário com que algumas cartas fossem escritas para que essas igrejas voltassem para o centro, voltassem a ter Cristo como centro. Um dos exemplos é Colossenses capítulo 2, do verso 20 até o 23. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Regras do tipo, não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Quando a gente lê essa última frase, você percebe o objetivo do pessoal. O objetivo do pessoal era refrear os impulsos da carne. O que isso significa? Que é um objetivo brilhante. O objetivo é ótimo. Refrear os impulsos da carne significa vencer a luta contra o pecado. E, excelente, a ideia é essa. Só tem um problema. Na espiritualidade centrada em Cristo, não é qualquer coisa que vale. Não é você que determina as regras. Não é você que cria as regras. E não é você que deve seguir as regras criadas por alguém que se diz um guru da fé. Não é. Nós não podemos, não vale qualquer coisa. O objetivo é bom, mas tem um jeito certo de se fazer. E a espiritualidade cristã dá conta disso. Ela vai nos ensinar o caminho. Significa que essa igreja dos Colossenses tinha um problema muito grave. O problema grave deles era buscar refrear os impulsos da carne, ou seja, vencer a luta contra o pecado, se baseando no quê? Em regras religiosas. Chegavam lá os gurus da religião e diziam: você não pode beber tal coisa, você não pode tocar em tal objeto, você não pode pôr o seu pé em tal lugar, você não pode vestir tal roupa, você não pode fazer não sei o que lá, você não pode comer tal alimento. E aí vai. E aí o pessoal se priva de todas essas coisas, o pessoal obedece cegamente a todas essas regras, com qual intuito? O intuito de refrear os impulsos da carne. Só tem um detalhe: isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. E o Evangelho é contra a religiosidade. Na verdade, toda a Bíblia, e a Bíblia
é o livro mais antirreligioso que existe na face da terra. Nenhum antirreligioso chegou nem perto de escrever as coisas que a gente encontra na Bíblia contra a religiosidade. Deus não quer religiosidade. E em Cristo não tem espaço para religiosidade. Você obedecer a mandamentos e etc., isso não funciona sem que você entenda o objetivo de todas essas coisas, sem que você entenda o caminho espiritual que Cristo quer que nós trilhemos junto com Ele. Daí é que se faz necessária uma distinção entre religiosidade e espiritualidade. Porque a religiosidade, por exemplo, é escravizante. É escravizante. Você já viu programas de televisão onde o pessoal de igrejas e tudo mais estão lá falando uma porção de coisas e tal? Esses dias eu estava passando, apareceu o canal lá de um apóstolo, nem sei quem era e tal, e o apóstolo estava dizendo assim para o pessoal, no culto: olha gente, é o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês, não há salvação fora do meu apostolado. Porque se vocês saírem debaixo do meu apostolado, vocês estão no inferno. Aí o pessoal acredita e dá glória a Deus e fala amém e aleluia. É uma espiritualidade que não está centrada em Cristo. É uma espiritualidade que, na verdade, é uma religiosidade escravizante. Significa que o pessoal, por medo, não ousa sair debaixo do apostolado do cara. Por medo, não sai daquela igreja. O que você acha que leva o pessoal a dar carro, casa, poupança e etc e tal numa igreja? Assim, a religião tem um poder escravizador muito forte. E o pessoal dá tudo o que tem, perde tudo, não recebe bênção coisa nenhuma e continuam lá, porque estão totalmente escravizados e não percebem que estão escravizados. A espiritualidade cristã é o oposto. Ela não escraviza, ela liberta. O que é que Paulo escreveu em Gálatas 5:1? Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que é que estava em questão na carta aos Gálatas? A sujeição dos gentios convertidos a regras e a mandamentos vindos de judeus convertidos. Era a religiosidade em questão. E Paulo vai dizer que Cristo nos libertou da religiosidade. Cristo nos libertou das moedas de troca no relacionamento com Deus. E se submeter a isso de novo é voltar a se escravizar. Religiosidade é idolatria do eu. Porque na religiosidade, o que acontece? Tudo o que tem que acontecer, acontece por sua causa. Na religiosidade, é o eu que está sendo idolatrado. Porque o que a gente faz é em benefício próprio. Você acha que esse pessoal vai lá e dá rios de dinheiro na igreja porque eles são bonzinhos? Não. É porque foi prometido para eles que se eles derem, Deus vai dar 3 vezes mais para eles. Para eles, não para o outro, para eles. Religiosidade é a idolatria do eu. É eu buscar só para mim. E a espiritualidade cristã? Ela é exatamente o oposto. A espiritualidade cristã é altruísta, é solidária, é comunitária. A espiritualidade cristã não busca nada para si, mas nos ensina a abrir mão de nós mesmos em benefício do outro, a buscar primeiro os interesses do outro e não os seus próprios interesses. Ela anda exatamente na contramão da religiosidade. A religiosidade é alienante, ela te tira da realidade. Eu confesso para vocês que eu tenho um tremendo de um desconforto de conversar com crente. Crentão mesmo, sabe o crentão? Eu tenho desconforto de conversar. Primeiro, porque geralmente é ser alienado. Você vê de Marte esse cidadão, não é possível. Olha as coisas que ele fala, olha os argumentos dele. Tudo é espiritualizado, tudo é sobrenatural, tudo é não sei o quê. Até o vocabulário me choca.
é varão para cá, varoa para o outro lado, é vaso do Senhor. Meu Deus do céu, é alienador, não está na realidade. Quando está na igreja, a roupa muda, o comportamento muda, o vocabulário muda, e aí você vê um ser alienado ali. E a espiritualidade cristã? Ela faz o oposto. A espiritualidade cristã, ela coloca o seu pé no chão e faz você encarar a vida como ela é. A espiritualidade cristã não é centrada no Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o Deus que veio até esse mundo e que não nos tirou desse mundo, que não nos alienou da realidade, mas aquele que veio encarar a nossa realidade. Ela é centrada em Cristo porque esse Cristo é aquele que veio até nós. E quem nós temos hoje conosco não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo fez para estar em você? Ele veio até você, habita em você. A espiritualidade cristã te puxa para a realidade, não te aliena dela. Ela te puxa para a realidade e te faz encarar a realidade com a mente de Cristo, com os olhos de Cristo. A espiritualidade cristã, portanto, também se opõe à religiosidade nesse ponto da alienação. A religiosidade é aquela que está pronta para matar em nome da sua fé e da sua verdade. Acontecimentos recentes de terrorismo mostram isso. Estamos falando de uma religiosidade pronta para matar, para agredir, para tirar a vida daquele que ofende a sua fé e a sua verdade. E a espiritualidade cristã? Muito pelo contrário. Espiritualidade cristã, centrada em Cristo, é aquela que celebra a vida. É aquela que ama a vida. É aquela que é centrada naquele que deu a sua vida pelos seus ofensores, pelos seus acusadores, pelos seus assassinos. A espiritualidade cristã é aquela que nos ensina a diariamente matarmos o nosso eu e não o nosso próximo. A abrirmos mão do nosso eu em nome da nossa fé e da verdade do Evangelho que é Cristo Jesus. Nós estamos falando, portanto, de coisas totalmente distintas. Uma coisa é religiosidade, outra coisa é a espiritualidade cristã. Existe um segundo momento em que se faz necessário pensar ou repensar a espiritualidade, que é quando nós constatamos que os valores de Cristo entram em conflito com os valores da nossa cultura. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente descobre que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade do conflito. Inevitavelmente, a espiritualidade cristã vai te colocar em rota de colisão com valores da nossa cultura. Inevitavelmente. Por quê? Porque cultura é produção humana. E por ser produção humana, toda cultura tem aspectos bons, bonitos, belos. Porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas simultaneamente, e quase que paradoxalmente, toda cultura, por ser produção humana, também é fruto do trabalho do pecado. E então toda cultura você tem os seus aspectos bons e ruins. O desenvolvimento de uma espiritualidade centrada em Cristo vai te colocar em rota de colisão com esses valores que se opõem ao reino de Deus, que se opõem a Cristo. Inevitavelmente. Constantemente nós seremos levados a fazer escolhas entre seguir a Cristo ou seguir os valores que se opõem a Cristo. Seja na sua vida particular, secreta até, seja no seu trabalho, seja em qualquer que for o ambiente, existem valores em nós, próprios da nossa cultura, que se opõem ao Evangelho. Desenvolver uma espiritualidade cristã significa se colocar em rota de colisão com esses valores.
Constatando isso, a gente sabe que sempre será preciso repensar a nossa espiritualidade. Sempre. E não só na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Sempre será preciso repensar a nossa espiritualidade. E é justamente por essas duas razões principais que cristãos e cristãs se cansam e acabam desistindo da busca pela espiritualidade. Resumindo, em primeiro lugar, por causa das decepções acumuladas ao longo do tempo das diversas tentativas de se viver uma espiritualidade falsa, não bíblica e, portanto, não centrada em Cristo. Crentes que vivem há muito tempo em igrejas e nessas igrejas, nos livros que leram, nas músicas que ouviram, nos pregadores que ouviram, foram apresentados a uma espiritualidade que não é uma espiritualidade centrada em Cristo, mas se assemelha muito mais a uma religiosidade como a dos colossenses lá. E por causa disso, onde eu vivo um negócio inventado por pessoas e não por Cristo, a gente se cansa. E por nos cansarmos, a gente acaba relaxando e virando um domingueiro. E virando um religioso. Cansou esse negócio de ficar orando, lendo a Bíblia, jejuar e etc e tal. Não sei nem por que eu estou fazendo isso. Então, como é que eu resumo a minha vida cristã? Domingo eu vou lá na igreja. Né? Vou lá ouvir a pregação, cantar umas músicas, dar uma oferta, dar um dízimo. Chego depois que já começou e vou embora antes de terminar, porque assim não preciso ter contato com ninguém. Se ninguém me perguntando como foi a semana e tudo mais, é isso. Resumo desse jeito. Por quê? Porque gente que se cansou de buscar em um lugar onde Cristo não podia ser encontrado. Cansou de buscar a Cristo em um tipo de religiosidade que inevitavelmente vai te levar para longe de Cristo. Nunca encontrou a verdadeira espiritualidade que Cristo promove e que nos oferece. A segunda razão é a inevitável necessidade de decidirmos entre seguir os valores de Cristo e do seu reino ou seguir os valores da cultura que se opõe a Cristo. O tempo todo a gente ter que ficar decidindo se eu peco ou se eu não peco, se eu aceito aquela verba extra para fechar um contrato ou se eu não aceito, se eu aceito sonegar aquele imposto ou se eu não aceito. Chega uma hora que os apelos da cultura que se opõe a Cristo gritam e falam tão alto no nosso ouvido que a gente acaba desistindo dos valores do reino de Deus e seguimos o caminho que é mais fácil, porque todo mundo faz assim. Isso cansa. Isso leva pessoas a desanimarem de uma busca pela espiritualidade que Cristo nos promove. Portanto, não buscar o desenvolvimento da espiritualidade cristã é uma decisão que resulta em viver uma vida religiosa, uma vida fragmentada, uma vida com uma visão de mundo extremamente limitada e, portanto, muito aquém da vida plena que Jesus prometeu que nos daria. É uma opção que nós fazemos. Desenvolver uma espiritualidade verdadeiramente cristã, centrada em Cristo, nas Escrituras, na comunhão, e desenvolver a vida em disciplinas espirituais, para sermos mais semelhantes a Cristo. Ou não. Não fazer isso é uma decisão. O resultado é viver uma vida abaixo da mediocridade, abaixo da média. Cristo quer te dar vida e vida plena, vida abundante, vida que transborda. Essa é a promessa de Jesus em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida que vocês até hoje não conheceram, porque até hoje vocês só viveram religiosidades. Eu vim para libertar vocês disso e dar para vocês vida que transborda, vida plena, vida cheia de sentido, vida cheia de significado. Eu vim dar essa vida para vocês. Mas nós
pelo nosso cansaço de buscarmos isso em lugares onde isso não pode ser encontrado, ou pelos valores da nossa cultura, nós nos cansamos e desistimos. Deixamos isso tudo de lado. A gente não para pensar o quanto essa vida que Cristo prometeu é superior. O quanto essa vida é infinitamente melhor. A gente não para pensar. Porque quando a gente dá o nosso reboot na coisa toda e começa de novo com Cristo no centro, logo a gente percebe os benefícios. Logo a gente percebe o quanto a nossa vida era abaixo do que podia ser. O quanto eu vivia uma vida fechada em mim mesmo. Mas Cristo quer nos dar uma vida muito superior. Fechando a história, uma última pergunta. Qual é a proposta de Cristo para nós? Qual é a proposta de espiritualidade que Cristo oferece para nós? Vamos ler de novo? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Na versão A Mensagem, esse texto é muito interessante. Diz assim, orientem a vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudar vocês, para ajudá-los. Quando você lê o restante desse texto, ou seja, os versículos anteriores a Mateus 6, 33 e 34, e eu até te faço esse convite para hoje ainda você ler esse texto e grifar na sua Bíblia quantas vezes Jesus repete a expressão não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, ou por que vocês se preocupam com essas coisas? Lembra que a gente está falando da proposta de Jesus para o desenvolvimento da espiritualidade. Qual é o ponto de partida? Onde é que tudo começa segundo Jesus? E quando a gente lê essas palavras dele, esse convite que ele nos faz a uma vida que não busca correr atrás e que não pensa nas preocupações e que não pensa somente no amanhã, a gente vai perceber que muito tempo atrás, Jesus já constatava um mal, um câncer da humanidade. Sabe que mal que é esse? São as nossas preocupações e as nossas ocupações. Preocupações e ocupações são o mal da humanidade que vive pelo e se? E se amanhã acontecer tal coisa? E se semana que vem fizerem aquilo para mim? E se no mês que vem eu perder o emprego? E se no mês que vem acabar tal coisa? E se no ano que vem acontecer um terremoto em Vinhedo? E se daqui a tanto tempo, se daqui a 10 anos eu não estiver mais nesse emprego? E se daqui a 50 anos eu não mais me interessar pela minha área de formação? E por aí vai. Nós nos preocupamos com o amanhã. Esses sis nos levam a uma vida cheia de preocupações. E porque a nossa vida é cheia de preocupações, nós tomamos providências para responder a essas preocupações. E o que são essas providências que tomamos para responder às nossas preocupações? Nós ocupamos a nossa vida no presente. Ou seja, nós nos preocupamos com o futuro e isso nos leva a ocupar a nossa vida no presente. E ocupar a nossa vida é ocupar a sua mente com esses problemas e com essas ideias malucas de coisa que ainda não aconteceu e que talvez nem aconteça. E isso faz também com que você ocupe a tua agenda.
Você vive correndo atrás de coisas, a gente vive fazendo um monte de coisas por causa das nossas preocupações. Já parou para pensar isso? Meu filho precisa ser bem colocado no mercado de trabalho. Quantos anos seu filho tem? Não, ainda nem nasceu. Mas ele precisa ser bem colocado. Então eu já preciso hoje pensar na poupança que eu vou fazer para que quando ele nasça, ele já comece natação, inglês, espanhol, sânscrito, finlandês. Ele precisa fazer curso de informática, curso de não sei o quê. Aí você vê a agenda de uma criança, pessoal, de uma criança. É de manhã e à tarde e à noite fazendo curso. Por quê? Porque nós nos preocupamos com o futuro. E o amanhã? E se? E se ele não conseguir se colocar no mercado de trabalho? E se ele não fizer? Isso me lembra uma história que eu li uma vez no livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e ele conta lá uma história de um índio conversando com um comerciante português. E aí na conversa, o comerciante ele era um navegante que levava para Portugal madeira, ao Brasil. E aí o índio perguntou para o português, olha, vocês não têm madeira em Portugal? A gente tem bastante madeira em Portugal. Então por que você passa esses meses todos no mar para vir até aqui, ficar esse tempo todo longe da sua família e assim por diante, para pegar a madeira aqui? Não, porque essa madeira de vocês é uma madeira diferente, não sei o que, tudo mais e tal. Ah, tá bom. Mas você já não pegou madeira suficiente para construir sua casa? Aí o cara falou, não, eu não estou pegando madeira para construir minha casa, eu pego madeira aqui para vender lá em Portugal. E por que você vende madeira em Portugal? Para eu poder comprar mais navios, trazer uma frota inteira para o Brasil, encher todos eles de madeira, voltar para Portugal e poder vender muito mais madeira. Mas por que você faz tudo isso? O índio perguntou. Aí o português falou, ora, por que eu faço? Não é óbvio por que eu faço? Eu quero ter dinheiro suficiente para construir casas e deixar bens para os meus filhos. Você, índio, não se preocupa com isso? Aí o índio falou, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Até hoje, a natureza me deu tudo o que eu preciso. Assim como a natureza até hoje deu tudo o que o meu pai precisava, para o meu avô e etc. Por que eu vou pensar que para o meu filho a natureza vai negar essas coisas que ele precisa? Essa foi a resposta do índio. Uma resposta que até hoje nos deixa uma interrogação na cabeça. Por que a gente se preocupa tanto com o amanhã? Quando Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e não se preocupem com o que comer, com o que vestir, com o que beber, onde dormir, etc. O que ele está querendo dizer? Ele diz no próprio texto, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. O Pai sabe. Só que quando a gente se preocupa e se ocupa no presente por causa da preocupação, o que acontece? Você está dizendo para Deus, Deus, eu sei que Jesus disse esse negócio lá, só que tem um detalhe, eu não confio no Senhor. Eu acho que o Senhor vai esquecer quando chegar na hora de me dar o que eu preciso. Então eu preciso garantir. Então eu vou me matar aqui de fazer um monte de coisa, lotar minha agenda. Eu não vou ter tempo para desenvolver a espiritualidade que o Senhor propôs. Mas pelo menos eu vou garantir o meu futuro. Porque eu não estou confiando que o Senhor vai realmente me dar o que eu preciso. E aí separa necessidade de desejo. Porque o que a gente se mata de trabalhar não é por necessidade, é por desejo. O pessoal se mata de trabalhar não é para comer pão, é para comer aquele pão. A gente se mata de trabalhar não é para vestir uma roupa, mas é porque eu quero aquela roupa daquela grife que só vende em Miami. Aí a gente se mata de trabalhar por causa disso. E o amor ao próximo? Não dá tempo, né? Eu trabalho demais. E oração? Também não dá tempo, eu trabalho demais. De vez em quando eu oro quando eu estou indo na estrada, aí eu dou uma oradinha lá no caminho. E leitura da Bíblia? Isso aí é para pastor, para teólogo, para seminarista. Leitura da Bíblia é para quem tem tempo. Você acha que realmente esse era o projeto de Deus? Você acha que essa realmente é a palavra de Jesus para nós, no convite que Ele está fazendo para a gente? Ele não quer que você viva essa subvida
de viver o seu presente pautado e girando em coisas que ainda nem aconteceram e que provavelmente nunca vão acontecer. Mas a gente precisa se ocupar a mente e ocupar a agenda. E aí a gente se mata de fazer uma porção de coisas e que nos levam cada vez para mais distante do ideal de vida plena que Jesus prometeu para nós. Ao contrário do que parece, não se preocupar com o amanhã não é um convite à irresponsabilidade. Provavelmente você deve ter pensado isso. Mas se eu não me preocupar, eu não estou sendo irresponsável? Se eu não planejar minha vida, eu não vou ser irresponsável? Vai, claro que vai. Jesus não planejava as coisas, ele planejava. Você já leu os evangelhos? Você já leu as coisas? O quanto a agenda de Jesus era lotada? Passava um dia inteiro atendendo pessoas. E aí passava um tempo com o Pai, orava, a gente precisa ir para tal lugar, porque lá eles estão precisando de mim. Ele planejava a vida. Não é um convite à irresponsabilidade. Não se preocupar com o amanhã é, na verdade, uma sábia advertência de Jesus com relação a uma limitação nossa, seres humanos. Nós não temos controle sobre o futuro. Nós não temos o poder sobre o amanhã. Por que ocupar a sua mente e a sua agenda hoje com coisas que você não pode resolver porque está no amanhã? E muitas vezes está virtualmente. Você só está projetando que esteja. Por que fazer isso? Isso é uma subvida. Se você pegar o texto paralelo a esse de 6,33 de Mateus, que está lá em Lucas 12, 25, olha o que Jesus disse. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que vocês façam 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, por causa de uma preocupação, quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja à vida de vocês? Vocês não têm controle sobre o futuro. Vocês não têm poder de decisão sobre o futuro. Poder de decisão de vocês está sobre o agora. E agora é hora de decidir buscar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas, necessidades, que o Pai sabe que você e eu temos, nos serão acrescentadas. Isso é um chamado à confiança em Deus, e não a confiança no teu trabalho. Isso é entregar o teu futuro a Deus, porque Ele conhece o futuro e tem poder sobre o futuro. Você e eu não. Henry Nouwen, que foi um dos grandes mestres da espiritualidade cristã que já passou por essa terra, escreveu o seguinte em um dos seus livros: nossas vidas, tanto individual quanto coletiva, estão tão profundamente moldadas por nossos temores sobre o amanhã, que o hoje dificilmente pode ser vivenciado. Nossas ocupações e preocupações preenchem nossa vida interior e exterior até a borda. Elas impedem que o Espírito de Deus sopre livremente em nós, renovando assim as nossas vidas. Henry Nouwen, em um dos seus livros, A Volta do Filho Pródigo, conta um pouco sobre a sua jornada espiritual. E Henry Nouwen foi um professor da Universidade de Yale e da Universidade de Harvard. Chegou um momento da sua caminhada cristã, e porque ele decidiu buscar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas lhe seriam acrescentadas pelo Pai, que sabe do que a gente precisa, ele tomou uma decisão. Em um determinado ponto da sua vida, ele pediu demissão da Universidade de Yale e da Universidade de Harvard, e foi ser um guia espiritual para deficientes mentais em Toronto. E aí ele findou a sua vida. Deixou para nós um legado espiritual em mais de 40 obras. Brilhante,
brilhante, que mostra na vida o que acontece com gente que decide buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não as demais coisas. O que acontece? Eu sou professor. Se um dia eu fosse professor de Harvard, poxa, isso seria uma honra do tamanho do mundo. Mas isso é correr atrás do quê? É correr atrás de mim mesmo. É correr atrás dos meus desejos. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, isso tudo perde o sentido. E se eu encontrar a minha vocação no reino de Deus cuidando de deficientes mentais em Toronto ou em qualquer lugar, aliás, um abrigo para deficientes mentais que coincidentemente se chamava A Arca. E lá ele cuidou do pessoal. E lá ele escreveu obras brilhantíssimas. E lá talvez foi o momento mais profundo da sua produção intelectual. Produção intelectual que era, na realidade, uma forte produção espiritual. A proposta de Cristo é a seguinte: substitua todas as suas preocupações pela busca do reino de Deus e da sua justiça. Essa é a proposta de Jesus. Não é um convite à irresponsabilidade, é um convite à realidade. Você não tem controle sobre o futuro. Porque se você quer controlar o futuro, você vai se preocupar, você vai se ocupar e você não vai viver o presente. Então a proposta de Jesus é essa: substitua todas essas preocupações sobre o amanhã pela busca do reino de Deus e da sua justiça. Substitua todas essas preocupações sobre o amanhã numa vida centrada em Deus, numa vida no Espírito Santo de Deus. E lá você vai encontrar sentido para tudo que você faz. Quando você aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando você aprender a buscar uma vida espiritual elevada, superior, aí é que a sua vocação, seu trabalho, sua vida familiar, sua vida conjugal, os seus ideais, os seus sonhos, aí é que eles vão ganhar um novo sentido. Na verdade, tudo ganha sentido novo quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Outro desafio: olhe para o Evangelho, olhe para o Novo Testamento e perceba a transformação de vida das pessoas que caminharam com Jesus. Quem era Paulo antes do encontro com Cristo? Um perseguidor da igreja. E depois do encontro com Cristo? Exatamente o oposto, um proclamador do Evangelho de Cristo. E tudo que ele viveu antes, jogou tudo na lata do lixo, porque ele descobriu uma vida superior. Ele descobriu que aquilo que ele achava que era a vida, não era a vida, mas era uma vida abaixo do projeto de Deus. Quando nós descobrimos em Cristo o sentido da vida, e a ideia aqui é justamente essa, é tirar todas as suas preocupações e colocar Deus no centro. Porque quando isso acontecer, a sua vida, o seu presente, vai parar de girar em torno das suas preocupações e das suas ocupações. Vai passar a girar em torno do reino de Deus e da sua justiça. E quando a sua vida passar a girar em torno do reino de Deus e da sua justiça, preocupações e ocupações perderam o sentido. Porque tudo o que você precisa te vai ser dado. É o caso de escolher ter uma vida nova. É o caso de escolher ter uma vida superior. É o caso de escolher e de decidir não mais correr atrás do nada. Não mais viver ocupado por causa das minhas preocupações. Sabe aquele negócio de você chegar à noite e colocar a cabeça no travesseiro e você não conseguir dormir porque você está pensando nas coisas que você tem para fazer no amanhã? É deixar isso para trás, faz parte do meu velho eu. Inclusive tem psicólogo que até aconselha, quando isso acontecer, para você poder dormir, você acorda, faz uma lista do que você precisa para fazer e você volta a dormir. Não resolve o problema, porque a preocupação continua lá e a ocupação continua no papel. A proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é você tirar essas preocupações da sua frente e colocar Deus no centro.
Colocar a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça no centro. Aí fica a pergunta para nós: como buscar o reino de Deus e a sua justiça? Na prática, como isso funciona? Nós já falamos lá no começo dos dois fundamentos da nossa espiritualidade: a busca de Cristo nas Escrituras e a comunhão. A Iba Viva promove essas duas coisas. A Iba Viva quer essas duas coisas. Ela promove conhecimento bíblico necessário para que você conheça Cristo nas Escrituras. E nós queremos promover comunhão. Esses são os dois fundamentos. E depois vem a construção dos pilares, que vai ser justamente disciplina espiritual, ou as disciplinas espirituais. A gente aprender o porquê, o como, o quando orar, jejuar, meditar, ficar em silêncio, buscar solitude. Para pensar comigo. Quando foi a última vez que você separou um tempo para ficar sozinho, para ficar sozinha e em silêncio? Quando foi a última vez? Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você já tenha feito isso e não tenha conseguido. Talvez você tenha até conseguido desligar o som, desligar o telefone, desligar o Wi-Fi da sua casa para não ter muita tentação. Talvez você tenha até conseguido ficar sozinho sem ninguém dentro da sua casa. E aí você fica lá sozinho e você quer ficar um tempo em silêncio, encontrar o seu eu interior, olhar para dentro de si, ter aquele momento. Só que você não consegue. Por quê? Porque a casa está em silêncio, mas na sua cabeça tem um verdadeiro inferno de preocupações e ocupações. Disciplina espiritual, como a solitude e o silêncio, querem reverter esse jogo. Você já parou para pensar que quando às vezes Jesus passava o dia todo atendendo pessoas, ensinando, curando e etc., e aí aparece lá no Evangelho que no meio da madrugada ele saiu do meio dos discípulos, foi para um lugar deserto orar. O que isso significa? Que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, buscou momentos de solitude, de silêncio e de oração. Se Jesus fazia isso, quem sou eu para não fazer igual? Quem sou eu para não buscar uma vida desse jeito também? Ah, Israel, só que eu não consigo. Você não consegue porque é disciplina. É por isso que a gente não consegue mesmo. Se fosse, não precisaria de disciplina. Disciplina espiritual é você fazer aos poucos algo que você não consegue fazer por esforço direto. E quando aos poucos, começando com 5, 10 minutos diário, você se fecha num quarto e fica em silêncio. Sua cabeça vai continuar trabalhando mesmo no começo. Suas preocupações e ocupações vão atormentar você o tempo inteiro. Só que isso, se você quiser uma imagem para pensar, é mais ou menos assim. Imagina que você viveu a sua vida inteira numa casa com as portas e as janelas abertas para a rua. E a sua vida inteira, os seus amigos entraram e saíram dessa casa o dia todo, sem pedir licença, sem nada. Seus amigos entravam e festejavam com você, e conversavam com você, e davam risada com você, e gritavam lá dentro, e ouvia música alta com você, e etc e tal. Esses seus amigos são seus pensamentos. Daí um dia você decidiu fechar as portas da casa e ficar sozinho e em silêncio lá dentro. Só que, para sua surpresa, quando você decidiu fazer isso, o que aconteceu? Seus amigos não entenderam e foram lá bater na porta. Cadê? Eu quero entrar. E bateram na porta e tocaram a campainha e chutaram a porta e etc e tal. E você não consegue ficar em silêncio lá dentro porque seus amigos estão lá fora. Só que mesmo assim você mantém a porta fechada. Você não abre a porta por causa disso. Você permanece e dia após dia você deixa a porta fechada. Até que um dia os seus amigos vão perceber que você não quer mais abrir a porta. E quando eles perceberem que você não quer mais abrir a porta, eles vão embora e vão te deixar em paz.
Uma disciplina como solitude, como silêncio, quer promover isso para você. Um momento de refúgio para a sua alma durante o seu dia. Um momento de refúgio, onde nesse momento você vai olhar para dentro de você. Você vai conectar o seu coração a Deus e silenciar todas as outras vozes que querem competir dentro da sua mente. Silenciar todas as suas preocupações e as suas ocupações. E ter o seu momento de refúgio, um momento de renovação. No começo são 5, 10 minutos. Depois você vai aumentando isso. E você vai percebendo o quanto isso vai sendo benéfico para você. Não vale 1 hora por semana. Não funciona assim. Todos os dias. Que sejam 5 ou 10 minutos. Mas começa por aí. Baixa a sua cabeça. Vamos orar.